Olá pessoal, aqui é o Gesley. Vamos para a nossa terceira aula do curso básico de Arduino. Então, estimo que vocês estejam bem, estimo que vocês estejam aproveitando esse curso, das aulas passadas aí, e que vocês estejam acompanhando também essa apostila que eu disponibilizei para vocês acompanharem melhor o curso, a parte teórica e para ser um facilitador para a aprendizagem de vocês, pessoal. Então vamos dar seguimento aí ao curso. É, Hoje a gente vai ver um pouco sobre circuitos, né? Na última aula a gente falou o que a gente ia ver sobre um pouco de circuitos, sensores e protobirds, né? Que basicamente a protobird a gente vai usar um pouco dos circuitos. Na última aula também a gente viu um pouco sobre eletrônica básica, que vai ser que foi uma que foi muito necessário para a gente entender o que a gente vai ver hoje, né? Sobre circuitos, sobre a protobird, basicamente. Então, vamos lá, pessoal. O que é um circuito? Todo mundo já ouviu falar nessa palavra, né? Circuito, mas o que de fato é um circuito? Então, o circuito, pessoal, é um caminho que tem um começo e um fim no mesmo local. Então, imagina, por exemplo, um circuito de um carro, por exemplo. Lá, lembra da corrida, por exemplo, do Autódromo de Interlagos, que tem das Fórmula 1 e tal. Qualquer corrida de carro com um circuito quer dizer que é dito um circuito, quer dizer que esse carro vai começar numa largada e vai terminar nessa mesma largada. Então, um circuito quer dizer que é um caminho que tem um começo e um fim no mesmo local. E aí vem a ramificação, que é os circuitos eletrônicos, né? Os circuitos eletrônicos eles seguem a mesma lógica, ele tem um começo, a corrente segue um começo, segue um fim e tem um fim também. Então, circuito fechado, né? Ele começa, a corrente elétrica passa por um caminho, começa num caminho e termina nesse mesmo caminho. Só que a diferença é que circuitos eletrônicos, pessoal, ele permite você controlar essa energia. Ele permite você controlar a energia de um modo que você pode controlar a potência, intensidade. É como se fosse, por exemplo, o LED. Você usasse um potenciômetro, você pode controlar a intensidade que o LED ele ilumina. É, Através de liberação de corrente, né? Ele aumenta o nível de corrente, então aumenta o nível de luminosidade, a intensidade luminosa que vai ter no próprio componente eletrônico. Então, dando seguimento aí, os circuitos eletrônicos, basicamente os fechados, eles necessitam de uma fonte de alimentação que passe energia nele, certo? Com uma tensão significativa, dependendo do que você for trabalhar, do qual material você for trabalhar. No caso que é um Arduino que a gente vai trabalhar, a gente precisa de uma fonte USB para alimentar ele. A gente vai precisar também de carga, que é um valor gasto pelo circuito, que é uma carga utilizada pelos componentes, certo? Que é um valor aí que a gente vai estimar para cada componente. E um caminho condutor, ou seja, a gente precisa de uma conexão aí com os materiais necessários para formar um caminho para essa corrente passar, certo? E aí vem essa parte de sensores, pessoal. O que seria sensores, na verdade? Sensor em eletrônica, ele é um dispositivo que capta e converte um fenômeno físico, é, converte energia em um fenômeno físico, certo? Como temperatura, umidade ou luminosidade, ele transforma isso em sinal elétrico. E dessa forma, a gente pode fazer, esses sensores fazem parte dessa interface de um mundo físico e um mundo dos dispositivos eletrônicos, como computadores, redes de dados e tal. Então, os sensores estão presentes em basicamente tudo. Geralmente, pessoal, a saída obtida em um sensor é uma grandeza elétrica como uma pequena tensão, corrente ou uma alteração em um valor de resistência elétrica, que é enviada a um circuito eletrônico para processamento, sendo muito comum o uso de microcontroladores, que a gente vai ver aqui hoje. Então, pessoal, esses sensores, eles têm bastante aplicação, inúmeras aplicações, na verdade. Engenharia, basicamente, tem tudo que você pode aplicar, basicamente. Tem aplicações também na educação,
ter aplicações em partes mais técnicas. É, por exemplo, um sensor de presença que ativa um alarme, um radar daqueles de carros, por exemplo, de carro, por exemplo, tem. Outro exemplo aí que eu coloquei para vocês ver automação residencial, que, por exemplo, eu já vi muita casa que tem aquele acendedor de luz por aplauso. Ele usa basicamente sensor de som para captar o som e a frequência que esse som vai ser emitido e transformar isso em corrente elétrica e acender a luz. Sensores de presença, como eu disse, para segurança, geralmente. Sensor de iluminação, que é aqueles, por exemplo, que você entra no lugar que ele capta que você chegou e aí acende a luz no mesmo tempo. Controle de fluxo de água, já vi muito também. Economia de energia elétrica, ou seja, um sensor que ele desliga, por exemplo, a geladeira num dado momento. Um sensor que ele controla, geralmente, os eletrodomésticos que estão plugados na energia na sua casa. Abertura e fechamento de portas, ou seja, trancamento de portas, portas com circuitos eletrônicos. Então, basicamente, os sensores eles servem para isso. Na parte de segurança, os sensores, como eu já disse, sensores de presença, sensor de aproximação, detecção de intrusos, detecção de violação de ambientes. Na parte de telecomunicação, você tem, por exemplo, o smartphone, ele tem sensores que são, por exemplo, os giroscópio, que ele serve para você se orientar a orientação do celular. GPS, sensor de luminosidade, microfone, entre outros. Então, pessoal, isso tudo compõe a parte de sensores que está tão presente no nosso dia a dia. Hoje em dia que a gente está vivendo uma era da ascensão à tecnologia, né? Que a tecnologia está no seu auge aí. Então, basicamente, tudo que vocês estão vendo por aí está automatizado. Hoje em dia, basicamente, a automatização tomou conta do mundo, né? A tecnologia está tomando conta do mundo, então tem bastante coisa, infinitas utilidades, infinitos sensores que você pode utilizar para tudo que é tipo de projeto que você precisa ou você quer, por exemplo, quer automatizar a tua casa, você pode fazer tudo com isso, utilizando apenas um Arduino e um sensor. Então, outras aplicações aí dos sensores no transporte, você pode usar, por exemplo, para altitude de avião. O avião vai detectar altitude, geralmente é utilizado no tráfego aéreo, porque é, existe muito controle de avião, né? O tráfego aéreo, por mais que pareça simples, que está no ar lá, é muito complexo, né? Parece simples, mas na verdade é muito complexo. Complexo por quê? Imagina se um avião desse choca com outro. Então, isso é um problema muito grande, né? Então, os sensores de presença, por exemplo, é um facilitador muito grande nessas áreas, porque eles garantem que um avião está longe do outro, que está numa altitude diferente. Tem sensores de altitude que ele comprovam que o avião está numa certa altitude e um outro avião está numa outra altitude. Então, eles não têm risco de colidir, sabe? Sensores de velocidade, como eu disse, aqueles de radar, posicionamento e alinhamento também. E a gente pode também seguir com essa parte de engenharia automotiva, basicamente controle de emissões de poluentes, airbags. Airbags também é feito por sensores, velocidade de veículos, que é o controlador de velocidade. A gente tem tudo para essa parte de sensores. E aí, pessoal, eu falei também que a gente ia mencionar sobre protobirds nesse curso, que é muito essencial, na verdade, né? Então, basicamente, uma protobird, pessoal, é uma placa com furos e conexões condutoras. Então, a gente tem aqui que essas protobirds, elas são conhecidas também, tem um outro nome, né? Mais conhecido, que é placa de ensaio. Ou matriz de contato, certo? Uma placa que basicamente é uma placa que permite a montagem e teste de circuitos, sem a necessidade de você ter que soldar, como eu disse lá naquele Arduino Uno, no Nano, você precisa soldar, fazer uma microsolda nas componentes.
Mas aí com a Protobird não. Com a Protobird você precisa só espetar nesses furinhos no caminho certo, nessas trilhas, é, espetar o jumper, o fio jumper, que servirá para você fazer essa conexão, esse caminho, na verdade, do circuito aí elétrico, certo? Da corrente elétrica. Então, como vocês podem ver aí, ele tem nessa imagem da direita, ele tem embaixo dele uma estrutura metálica que permite esse caminho lógico dos circuitos que você for ativar aí, dependendo das portas que você for ativar. Então, na superfície dessa matriz de contato, há uma superfície de plástico em que existem centenas de orifícios onde são encaixadas componentes, certo? E como eu disse, na parte inferior aí existe os contatos metálicos que interligam eletricamente esses componentes inseridos nessa placa. Certo, pessoal? Então, basicamente, a Protobird vai funcionar com essas conexões com o Arduino. Então, dependendo do projeto que você for fazer, você tem que ligar uma porta no sentido certo. E essa Protobird é pensada, logicamente, toda instruída como você pode utilizar essas portas no lado positivo, no lado negativo, onde for passar todos os circuitos que você precisar. Tem a parte que você coloca aí, por exemplo, nesse caminho, você coloca o resistor, que ele segue a mesma trilha de onde vai um fio jumper, que segue o outro fio jumper que chega nas portas de tensão do Arduino. E aí, note para você ver que essa parte do fio jumper preto, ele tá, o preto e o vermelho, eles estão distribuindo tensão e seguindo nesse fio jumper que está conectando essas placas da Protobird e seguindo no resistor e enfim indo ao LED. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês como funciona isso aí. Isso foi feito no Tinkercad. Mas isso é muito prático de ver depois que vocês forem ver o projeto em si sendo feito na prática. Eu vou mostrar para vocês direitinho como que funciona essa Protobird, como que vocês fazem as ligações, quais portas vocês vão colocar no Arduino e como que vocês fazem essa ligação, quais são os cuidados que vocês precisam tomar, porque, por exemplo, se eu for ligar esses dois fios jumper, que é o preto e o vermelho, direto no LED, você vai queimar um LED. Então você precisa colocar um resistor. E para você colocar nessa Protobird, você precisa fazer um caminho lógico de onde o circuito vai, entender um pouco daquela parte eletrônica que eu falei, sobre como funciona um resistor, um diodo, um transistor, que você vai precisar basicamente para fazer essa ligação e entender como que vai funcionar. Certo, pessoal? Então, basicamente foi isso que a gente viu nessa aula. Foi uma aula bem assim expositiva, bastante teórica, mas eu peço que vocês dão uma olhada na apostila, que lá vai estar escrito detalhadamente sobre todas as portas e todas as trilhas da Protobird, sobre sensores, como que vocês colocam sensores. E eu vou colocar também nos vídeos que a gente vai fazer os projetos, vai estar instruindo como coloca os sensores, em qual porta a gente coloca, quais as ligações a fazerem, que a gente vai precisar para cada projeto, certo? Então essa foi a nossa terceira aula, pessoal. E eu lembrando a vocês que qualquer dúvida pode ser enviada para o e-mail gesley.ribeiro@alunos.ifsudminas.edu.br. Então, qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem do curso, podem mandar que eu vou buscar sanar para vocês. E então fica para a próxima aula aí a nossa introdução ao primeiro projeto, certo? E via Tinkercad. E o pessoal que quiser utilizar o próprio Arduino pode seguir, que é a mesma forma que a gente vai utilizar. E então, pessoal, aguardo vocês na próxima aula. Espero que tenha ficado clara essa parte de sensores e protobirds e essa parte de circuitos. E até a próxima então, pessoal.